Graça e paz. Amém, queridos? Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória em Cristo Jesus. Amados, por gentileza, abramos as Escrituras, a palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 6. E eu convido você a ler comigo Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais, nos batentes de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar, queridos. Senhor, já adoramos o seu nome através dos cânticos, através dos dízimos, das ofertas, através da oração pela igreja perseguida. E Deus nos perdoe pela nossa omissão, pela nossa ausência de sensibilidade, de não termos uma clara consciência de que neste momento muitos irmãos nossos, espalhados na face da terra, estão sendo emudecidos pela violência, pela truculência, pela intolerância religiosa. Mas esses irmãos, essas irmãs estão sendo tombados nas trincheiras, mas não negando o nome de Jesus. Ao contrário, declarando: louvado seja o nome do Senhor por tudo que tenho passado. Eu te louvo, Senhor, porque nós temos agora o privilégio de orar por esses irmãos, por essas irmãs, pelos filhos desses irmãos, e que o Senhor os sustente, que o Senhor fortaleça a igreja do Senhor, e que o Senhor também nos encha de compaixão a cada dia, para a glória do seu nome. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra poderosa. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé Elohim, Yahvé, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Enche esse lugar, ó Deus, com a sua autoridade. Vem com a sua glória, com a sua Shekinah neste lugar, e enche este ambiente com a sua presença santa, maravilhosa, grandiosa. Só o Senhor é Deus, e não há outro além do Senhor. Que eu seja completamente apequenado agora, e que o Senhor seja exaltado
e que só a sua palavra seja mencionada nesta noite em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio significa segunda lei. Deute, segundo. 2. É uma palavra grega. Nomos significa lei. Ou seja, a ideia aqui é que Deus está usando Moisés para repetir a lei que ele ministrou sobre o povo no Sinai. Outro aspecto importante, o tema central de Deuteronômio é que o Senhor está estabelecendo, dando ao povo de Israel uma terra que será possuída por herança. Então é a herança de Deus ao povo de Israel, a terra de Canaã. Mais específico, olhando para o texto de Deuteronômio capítulo 6, o tema central ou chave de Deuteronômio capítulo 6 é o segredo da obediência. O segredo da obediência. Portanto, eu quero compartilhar com vocês hoje, de uma maneira muito rápida, por causa do nosso tempo, e estamos nos acostumando com um tempo de 1h30, que seria ótimo, uma pregação de 1h30. Amém? Mas nós queremos compartilhar, na perspectiva do segredo da obediência, o tema, o segredo de uma geração fiel a Deus. O segredo de uma geração fiel a Deus. Repita comigo: o segredo de uma geração fiel a Deus. Agora vocês, o segredo de uma geração fiel a Deus. E a primeira implicação, o primeiro princípio aqui é exatamente o princípio da transmissão, melhor, da submissão à palavra de Deus. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você sobre esse segredo de uma geração que é fiel à palavra de Deus é exatamente o princípio da submissão à palavra de Deus. Depois de 38 anos, segundo Deuteronômio capítulo 2, versículo 14, o povo de Deus acampa em Cádiz Barneia. Cádiz em hebraico significa lugar santo. Barneia, a ideia é de um lugar solitário, um lugar muitas vezes sem amparo. Esta é uma ideia muito rudimentar dessa expressão. Então os israelitas acampam depois de 38 anos de peregrinação no deserto em Cádiz Barneia. É exatamente neste momento que Deus então levanta Moisés para falar ao povo sobre a lei do Senhor. Uma geração inteira, por causa da incredulidade, perecem no deserto. Uma nova geração se levanta. Somente Josué e Caleb permanecem da geração que perecera. Então Moisés começa a instruir aquilo que Deus deseja falar ao coração do povo. E ele traz então uma espécie de lembrança. Ele chama a atenção do povo. Ele novamente traz à memória do povo aquilo que aconteceu no Monte Sinai, quando o Senhor entregou o decálogo, os 10 mandamentos, a lei áurea, a lei básica, os preceitos básicos para uma vida de obediência a Deus.
E isso é muito importante, porque ele está falando para Israel. Deus está novamente trazendo à memória do povo a aliança. E então ele começa a falar de algo importantíssimo. Antes que vocês entrem na terra de Canaã, antes que vocês penetrem e se apossem da terra de Canaã, da terra prometida que eu estou dando a vocês, vocês precisam terem a clareza de seguirem os meus preceitos, de seguirem os meus mandamentos, de seguirem os estatutos. Antes de vocês compartilharem em Canaã, na terra que mana leite e mel, e vivenciar nesta terra, vocês precisam novamente trazer à memória, à mente de vocês e o coração de vocês, os estatutos do Senhor. Isso é muito importante, porque o que Deus está dizendo aqui para Israel, é de que antes de vocês entrarem como família, como lares, onde vocês vão conviver muitas vezes e enfrentar um embate contra os cananitas, um povo politeísta que adoram e adoravam vários deuses, vocês precisam saber que eu sou Yahvé, o único Deus. Vocês precisam ter uma experiência com esta palavra. Sabe, irmãos e irmãs, isso aqui é muito importante para a nossa geração, para a geração que nós vivemos, para a geração em que nós nos relacionamos. Porque muitas vezes nós queremos falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, falar dos estatutos, muitas vezes falar aos nossos filhos a respeito dos estatutos de Deus, mas nós ainda não estamos experimentando os estatutos de Deus. Nós não podemos dar o que nós não temos. Não adianta falarmos de santidade para os nossos filhos, se a nossa vida não for uma vida de santidade. É irrelevante nós falarmos sobre um padrão moral, ético, comportamental, se eu não tenho este padrão, se a palavra de Deus primeiramente não alojou no meu coração uma transformação poderosa. Então, papai, mamãe, pais, aqueles que almejam serem pais, aqueles que estão experimentando essa geração, precisam ter esta consciência. Eu não posso dizer para o meu filho, pare de beber, se eu bebo bebida alcoólica. Eu não posso dizer para o meu filho, pare de fumar, se eu fumo. Pare de roubar, de ludibriar, se eu roubo e se eu ludibrio. Porque nós seremos confrontados com essa geração, quando eles mesmos nos confrontarem, dizendo, papai, por que eu tenho que parar, se o senhor continua fazendo a mesma coisa? O que o Senhor está dizendo aqui para Israel é exatamente isso. Antes de vocês transmitirem, vocês precisam submeter a minha palavra. Sabe, irmãos e irmãs, esse é o desafio da nossa geração. Como que eu posso dizer para os meus filhos, parem de ir para os barzinhos da vida, se na minha casa tem um altar de bebida alcoólica? Isso é incoerente, é um contrassenso, não tem sentido. E eu só conseguirei tirar o altar da bebida, ou qualquer outro tipo de altares que eu estou fazendo na minha casa, se eu absorver os estatutos de Deus, a palavra de Deus. Ela tem que me confrontar primeiro, ela tem que mudar a minha vida primeiro. E eu tenho que dizer, Senhor, eu quero experimentar a sua palavra na minha vida. E aí, quando eu estiver cheio, quando eu falar,
quando eu compartilhar a palavra, as pessoas, os meus filhos, a minha geração, os meus amigos, as pessoas que estão em volta, elas vão ouvir. É por isso que o texto fala sobre ouve Israel. Essa palavra é muito profunda, é um shema, é uma declaração de fé, é uma confissão de fé, dizendo: ouçam, despertem, Igreja Presbiteriana de Manaus, desperta. Não há santidade sem que primeiramente passemos por um processo de transformação radical. Tem que ser radical, não dá para negociar, não dá para relativizar. Ou a palavra faz sentido, ou ela não tem sentido de ser para os outros, senão primeiramente em mim. O Senhor está dizendo isso: vocês vão entrar na terra, vocês vão encontrar um povo idólatra, vocês vão encontrar um povo cheio de magias, um povo voltado para todo tipo de obras malignas. Vocês vão encontrar um povo truculento, violento. Vocês não podem ser como esse povo. Nós somos uma geração que precisa entender que é uma geração diferente, não por ser melhor do que os outros, não porque é mais altivo, orgulhoso ou soberbo, que está acima, não. Nós somos diferentes porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. E se nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos ter uma posição nessa geração diferente. Não é acharmos que somos perfeitos, somos pecadores, limitados. Mas uma coisa eu sei: quando a palavra ela é entronizada, o nosso ser se torna o altar de fato da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, da voz de Deus, dos estatutos de Deus. Eu vou pensar como Deus pensa, como Deus deseja que eu seja. Então a primeira questão aqui: se a gente quer ser obediente, a gente precisa ser submisso à palavra. Dr. Camalessa, um grande missionário, um grande pastor, homem de Deus, indiano, ele diz algo que o que ele disse mexeu comigo, e eu tenho certeza que tem mexido com essa geração. Ele diz: eu não tenho que entender para obedecer, eu tenho que obedecer, e aí eu vou entender. Porque quando eu obedeço, descortina da minha mente, dos meus olhos, aquilo que de fato eu não devo fazer, e começo a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Meu querido, papai e mamãe, filhos que aqui estão, essa geração, a palavra de Deus tem sido uma realidade na sua vida, uma realidade espiritual. O salmista disse: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Segundo princípio que me chama a atenção aqui nesse texto, é o princípio da transmissão da palavra de Deus. O primeiro princípio é o princípio da submissão, agora é o princípio da transmissão. Por favor, observe esse texto aqui, do versículo 2, a parte B. Eu vou ler o texto do versículo 2, mas eu quero me ater na parte B. Para que temas ao Senhor, versículo 2, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E aí vem a palavra: tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. O que a palavra aqui está dizendo é que eu preciso transmitir para a minha geração, e a geração dos meus filhos, e os filhos dos meus filhos, ou seja, os meus netos, a palavra de Deus. Por favor, vamos ler um texto das Escrituras em Josué, por gentileza. Deixa eu trazer à memória esse texto. Josué, capítulo 24,
Josué 24, versículo 15. Observe esse texto. Josué 24, 15. Diz assim: porém, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, Josué está dizendo: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Leia comigo agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16 diz assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E aí no versículo de número 18 diz assim: o Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Josué já tinha entrado na terra, já tinha enfrentado as suas batalhas. O povo já estava no processo de divisão em relação às tribos e às terras na terra de Canaã. E Josué então agora ele está se recolhendo. E Josué compartilha com o povo algo, dizendo: vocês receberam a promessa, receberam a herança, e agora vocês precisam viver no temor do Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eles disseram: não, Josué, nós vamos continuar servindo ao Senhor com você. Nós estaremos servindo ao Senhor. E ele disse: se vocês estão dizendo isso, então sirvam mesmo, porque se vocês não servirem ao Senhor, vocês podem serem amaldiçoados. Não, nós serviremos. Agora, vamos para Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. Quem abriu, diga amém. Quem está aqui ainda, diga amém. Foi também, versículo 10 do capítulo 2 de Juízes: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A geração de Josué ouvir a respeito de andar nos caminhos do Senhor. A geração de Moisés disse: cumpram os estatutos do Senhor. E essa geração disse: nós cumpriremos. A geração estava já agora na terra de Canaã, e a Bíblia diz que uma nova geração se levantou na terra de Canaã.
povo de Deus. Mas o texto diz que eles não conheciam o Senhor. Eles não sabiam dos feitos do Senhor. E começaram a adorar os Baalins, começaram a adorar outros deuses. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito sério. Será que os profetas erraram, falharam, deixaram de proclamar os estatutos do Senhor, a lei do Senhor? Será que os sacerdotes deixaram de falar e, portanto, o povo esqueceu ou esquecera do Senhor? É possível que isso possa ter acontecido. Mas eu creio, irmãos, o mais importante aqui é que essas famílias que entraram na terra de Canaã deixaram de transmitir os feitos do Senhor para aquela geração. O problema está aqui. Quando eu, pai, quando eu, mãe, deixo de anunciar, de falar para os meus filhos a respeito dos grandes feitos do Senhor, quem é Deus. Quando eu começo a negligenciar uma vida de oração com os meus filhos, quando eu deixo e começo a negligenciar uma vida de não termos mais compartilhado a palavra com a nossa geração e com os nossos filhos. A grande questão, o que o Senhor está dizendo é que uma família, uma casa, uma tribo, uma sociedade que esquece do Senhor, que deixa de falar dos feitos do Senhor, do poder de Deus e do poder transformador do Evangelho, algo acontece, essa geração fica fria espiritualmente, essa geração começa a viver e se relacionar com o mundo, a mente começa a se tornar secularizada, e aí vem a frieza espiritual, e aí vem todo esfriamento espiritual. Olha aqui, queridos, nós, pais, famílias, nós não podemos terceirizar a cultura cristã, a palavra de Deus, para outrem, para um ente querido, para um amigo, para a escola, para a igreja. A igreja é importante como um instrumento de equipar os nossos filhos, de facilitar a aprendizagem, e isso é importante porque faz parte da estrutura, mas eu e você somos responsáveis pela nossa geração e pelos nossos filhos. Se você não continuar retroalimentando a palavra de Deus na vida do seu filho e da sua filha, essa geração vai se perder e ela vai esquecer do Senhor, e é isso que está acontecendo na Europa. Ano passado estávamos numa caravana e passávamos por igrejas de grande despertar espiritual há 3 séculos atrás. Hoje, vazias, frias, outras boates, outros lugares culturais, outros lugares de biblioteca, mas aquele lugar onde a gente se rendia ao Senhor e o poder de Deus era derramado, e se esvaiu, acabou. Essa geração esqueceu, e hoje eles dizem: eu não quero ouvir nada de Deus. Os primeiros lampejos começam dentro da nossa casa, quando eu e você, papai, não impomos as mãos sobre os nossos filhos, quando eu e você não levantamos e compartilhamos com o nosso filho, e não somente caminhamos com o nosso filho falando do Senhor, mas no caminho que é Cristo Jesus. E quando ele deitar, a gente tem que se colocar de joelho e clamar pela vida dele. E quando ele levantar, ele vai também experimentar. Esse ensino não é somente um ensino formal, mas esse ensino informal, ele é poderosíssimo na vida das pessoas e da nossa geração. Porque o espelho para o crescimento espiritual do seu filho é você. Espelho não grita, fala. Espelho não se esperneia, compartilha.
Meus irmãos, minhas irmãs, o segredo de uma geração fiel à palavra de Deus é que a gente não pode parar de transmitir a palavra de Deus para a nossa geração. Infelizmente, apenas 1/3 da população evangélica hoje frequentam igrejas. 2/3, uma vez por mês. E ainda tem pais, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu creio nisso, para falar isso para você. Você não pode pegar na mão do seu filho, chegar na igreja, colocar ele numa sala e você vai embora e só volta para pegar o seu filho quando termina o trabalho. Você tem que vir junto com o seu filho. Ele tem que olhar e dizer: meu pai é homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, e eu quero ser exatamente como eles. E eu gosto dessa palavra de Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele não diz: olhem para Cristo, porque eu também estou seguindo, não. Ele diz: olhem para mim. Papai, o seu filho tem olhado para você e tem visto o quê? Mamãe, o que o seu filho tem visto na sua vida? Hoje é um dia de uma revolução santa nesta igreja, nas famílias. Não vamos terceirizar, entregar o ensino de Deus para os outros. A igreja tem um papel importante, mas a família é o fundamento da proclamação do Evangelho. E essa geração será uma geração poderosa, uma geração cheia do Espírito de Deus, uma geração que vai ter uma paixão de proclamar o Evangelho. Essa geração vai ser uma geração que espera de uma maneira expectante mesmo um grande derramamento do Espírito Santo, um mover santo de Deus, de tal forma que as famílias poderão dizer: Yahvé, Elohim, Yahvé, ou seja, Jeová, o Deus Todo-Poderoso é o nosso único Deus. Esse é o segredo da submissão e da transmissão. E o terceiro segredo, o segredo da instrução. Da instrução. Apenas 3 minutos, voltemos por favor ao capítulo 6. Aí vem a instrução. Rapidamente. Versículo 3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A palavra ouve significa, ou melhor, no hebraico, shema. Shema significa estar atento, ouvir. Isso aqui é uma confissão. O que o Senhor está dizendo é: ouça, ouça, saiba quem eu sou. Ele está se revelando, é o Deus da revelação. Não só da revelação geral, de contemplar o que Ele já fez no ato criativo, mas também a revelação especial, no sentido de Ele apontando para o que vai acontecer na história da salvação. Mas mais do que isso, Ele está dizendo algo aqui importante: eu sou o Deus único. Eu sou o Deus único. Quem é o seu Deus? Essa ideia de único nesse texto tem 2 implicações. Uma de unidade. Não existe incoerência em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade augusta. Unidade. Substância, essência a mesma. Funções diferentes. O Pai, o Criador, o Filho, o Salvador, o Espírito Santo, o nosso Consolador.
Aquele texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando diz que o homem deixa pai e mãe, e a mulher pai e mãe, e se tornam uma só carne. Essa é a ideia de unidade. Um só. Ele está dizendo que ele é único. Segundo, de singularidade. Ele é singular. Os deuses que estão na terra de Canaã são deuses, falsos deuses. Eu sou único. Nós estamos adorando a quem? A Deus ou a Baal? Nós estamos adorando a Deus e estamos também adorando a Baal? Como que eu posso dizer que eu adoro a Deus, participo de uma célula, de um grupo familiar, e depois vou para os barzinhos da vida? Como eu posso dizer que eu adoro a Deus, o Deus único e verdadeiro, o Senhor da minha vida, se eu vou para o forró-bodó da vida? Como que eu posso dizer que eu adoro a Deus e continuo roubando, continuo ludibriando as pessoas? Como que eu posso adorar um Deus santo que está neste lugar e saio daqui e vou para uma festa mundana, terrível, vulgar e que não agrada o Senhor? Será que o Espírito não mexe com você? Ouve, Igreja Presbiteriana de Manaus, só existe um Deus. Ele é único e é o Deus da sua vida. Esta é a instrução. Inculca isso. A palavra inculcar nesse texto tem a ideia de abrir a cabeça mesmo e colocar. O sacerdote, ou melhor, o líder da sinagoga, pegava a criança depois dos 12 anos, levava muitas vezes para o ribeiro, pegava uma varinha e começava a bater na cabeça da criança para ela decorar a Torá inteira. E cantilava, e eles ali entoavam toda a lei do Senhor. A ideia era: eu estou colocando na sua cabeça a lei do Senhor. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra a nossa cabeça hoje, de uma vez por todas, e sinceramente, vamos criar vergonha e ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. 90% da população evangélica não lê a palavra de Deus de maneira consistente. Criança, jovem e adolescente, vocês que estão aqui, vocês têm a grande oportunidade de passar 80 anos da vida de vocês lendo a Bíblia todo ano. Pastor, e eu que estou com 80, você ainda tem uns 20 anos para fazer isso. Inculca. Isto é instrução. E finalmente, o quarto segredo para mim. E uma coisa muito importante, que está no versículo de número 5, eu não posso deixar de falar sobre isso. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, melhor, de toda a tua força. O texto de Jesus, ele diz de todo o teu entendimento também. Mas eu gosto muito dessa experiência de Jesus, quando ele começa a falar. E aí um escriba, um intérprete da lei, pergunta para Jesus: Senhor Jesus, qual é o primeiro e grande mandamento? Essa pergunta que o escriba fez para Jesus, é porque ele sabia quantos preceitos havia no Antigo Testamento. Ele sabia que eram 613 preceitos. E Jesus olha para ele. E os 613 preceitos, estatutos, mandamentos, no Antigo Testamento, corresponde a 613 letras do Decálogo, dos 10 mandamentos. Jesus sabia disso. E Jesus disse: o grande mandamento é este. O primeiro de todos: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É assim que a gente tem amado a Deus. E aí vem a comunicação. A comunicação é fundamental, porque depois da instrução vem a comunicação. Deus fez isso na minha vida, vou comunicar. E aí os judeus faziam e fazem, os ortodoxos, algo muito interessante. Versículo de números 8 e 9, diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui há duas questões muito interessantes. Ainda os judeus ortodoxos fazem isso. Primeiramente a questão do filactérios. Filactérios é uma caixinha que eles colocavam porções da Bíblia, ou melhor, das Escrituras do Antigo Testamento, e fechavam aquilo, e eles amarravam no braço esquerdo e também colocavam na testa. A ideia era de que eles estavam andando literalmente com a porção das Escrituras. E quando eu falo de Escritura, estou falando do Antigo Testamento. O segundo, eram caixinhas que eram colocadas nos umbrais, dos batentes da casa, também com porção, conhecido como mezuzá. Então toda vez que o judeu, e o judeu ortodoxo ainda faz isso, quando ele sai da casa, ele coloca a mão na mezuzá. Quando ele entra, ele coloca a mão. A ideia é que a casa dele é um santuário. Irmãos, nós não precisamos buscar literalmente esse aspecto, mas aqui há um sentido importantíssimo. Onde quer que você vá, vá com a palavra de Deus na mente e no coração. Quando isso acontece, quando um amigo teu te chamar para o forrobodó, você vai lembrar: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando alguém quiser te chamar para ir para qualquer coisa que não agrada o Senhor, saiba de uma coisa: a palavra de Deus vai com você. E na hora que você estiver fazendo, Deus vai te incomodar. Eu creio que Deus vai incomodar você, e nunca mais você vai fazer isso em nome de Jesus. A segunda questão é que essa mezuzá que está lá dentro da casa, significa que a casa é um santuário. Queridos, nossa casa tem que ter um altar para o Deus vivo, verdadeiro. É o santuário do Senhor, é casa do Senhor. A minha, a sua casa é casa do Senhor. Eu não preciso fazer aqui nenhuma imagem, nem nada disso não. Eu tenho que ter na minha mente de que o Senhor reina na minha casa. E aí quando o valente entra e quer tirar o espólio, quer destruir nossa casa, você pode dizer assim: aqui você não entra, porque neste lugar tem o mais valente, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A minha casa pertence ao Senhor. E a igreja vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos. Primeiro, submissão. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, transmissão. Compartilhar para a nossa geração a palavra de Deus. Terceiro princípio, instrução. Vamos nos instruir. Por isso, convoco você a estudar a escola bíblica. Se instruir. E em quarto lugar, comunicação. Compartilhe com os outros o grande amor de Deus, através da sua vida e da sua casa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Sei, ó Deus, que muitas vezes essa palavra, ela soa como uma palavra dura, mas a sua palavra é para nos corrigir a minha vida. Ó Senhor, o Senhor sabe, muitas vezes eu falo para o Senhor: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho autoridade para falar, mas o Senhor vem com graça sobre a minha vida, e diz: abre a boca e fala, porque eu vou falar através de você. Por isso eu te peço misericórdia para com a minha vida. Não consuma a minha vida, Senhor.
Abrasa minha boca, as minhas mãos sejam limpas, meu coração purificado, para que eu possa estender as minhas mãos agora sobre a igreja do Senhor, sobre as famílias que aqui estão, e que eles saiam daqui, ó Deus, cheios do Senhor, com a palavra do Senhor, e que essa palavra possa reverberar esta semana, meses, anos, em que um dia, quando eles passarem pela prova, eles possam lembrar dos estatutos do Senhor, da lei do Senhor. Ó Deus, nós desejamos e esperamos para esta geração, uma geração eleita, sacerdócio real, um povo que é propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Oh, graça maravilhosa, maravilhosa graça, e que saiamos daqui agraciados pelo Senhor, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence somente ao Senhor, porque esta geração da Igreja Presbiteriana de Manaus e as gerações de tantas igrejas espalhadas na face da terra neste momento, sejam de fato uma geração ou gerações que poderão dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando olharmos para os nossos filhos que estão longe do Senhor, e muitas vezes o inimigo quer nos confrontar com isso, a nossa fala profética, crendo na promessa de Deus, é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos vão voltar, meus pais irão voltar, minha família será alcançada. E nós poderemos dizer: obrigado, Senhor, porque a sua palavra se cumpriu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E que as nossas gerações vindouras, dos filhos dos nossos filhos, continuem vivendo, andando, sendo instruídos no levantar, no andar, no deitar e no levantar, debaixo da palavra do Senhor. Que seja assim, ó Deus, e que esta oração seja a oração da tua igreja, e que o Senhor receba esta oração, Deus eterno, como aroma suave, agradável às tuas narinas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pousem sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh.